A graça do nosso Deus esteja com todos. Eu preparei uma palavra que tem a ver com o que eu tenho sentido no meu coração nesses dias. Tenho pensado na saúde espiritual dos irmãos, na saúde espiritual do rebanho. Eu quero ministrar uma palavra que mostre para você a minha preocupação natural de pastor. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua presença, que possa, através do Teu Espírito Santo, trazer sobre nós tudo aquilo que nós necessitamos de ouvir nesse momento de quarentena, nesse momento de crise na nossa nação. Nós pedimos que o Teu Espírito possa comunicar à Tua igreja aquilo que ela está precisando de ouvir nessa hora, nesse momento. E nós oramos desde já agradecido. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu tenho pensado nos efeitos que esse tempo de isolamento pode causar na vida da igreja. Nós ainda não sabemos por quanto tempo estaremos sem congregar. E as minhas preocupações como pastor têm sido como cada irmão estará espiritualmente quando tudo isso passar. Qual será a condição da vida espiritual do rebanho quando nós voltarmos para o santuário? Os cultos estarão os mesmos? Estarão mais frios ou mais fervorosos? O que tem ocupado os meus pensamentos nesse momento é a manutenção da vida espiritual dos irmãos. Acompanhe o meu raciocínio para você entender o que eu estou querendo dizer. Olha só, em janeiro de 2019, ou seja, em janeiro do ano passado, nós iniciamos o discipulado no Aneve de Grupo. No ano de 2019, foi um ano de investimento de discipulado na vida dos irmãos. Aprendi com o pastor Cote, no EIFOL, que discipular é dar responsabilidades. E nós trouxemos isso para a nossa igreja. E foi assim que iniciamos o discipulado no Aneve de Grupo, dando responsabilidade aos irmãos e, ao mesmo tempo, os irmãos fazendo a prestação de contas na sua vida espiritual. Começamos a fazer a prestação de contas semanalmente em 3 frentes. Ler a Bíblia diariamente, orar diariamente e fazer o culto com a família uma vez por semana. Pois bem, irmãos, eu venho aqui agora como seu pastor, estimular a cada um de vocês a continuar com a sua rotina da sua vida espiritual com Deus. Mesmo os irmãos que não estão em Aneve, a palavra é a mesma, manter a sua vida espiritual em dia. Estou lembrando de uma reportagem que vi na televisão recentemente. Eu vi vários atletas que estão se cuidando para não perderem a força física nesse tempo de quarentena. E nós, como atletas espirituais de Cristo, também precisamos nos cuidar para não perdermos a nossa força espiritual nesse tempo de quarentena. A nossa proposta de fazer o ano de 2020 como o melhor ano de nossas vidas está de pé. Aliás, eu penso que nós estamos vivendo uma oportunidade muito boa para o crescimento da nossa vida espiritual. Muitos de nós estamos tendo um tempo que antes nós não o tínhamos. E a oportunidade de ter um tempo de mais qualidade com Deus, com certeza está em nossas mãos. Além da vida espiritual com Deus, eu quero também falar sobre uma outra rotina. Eu quero falar sobre a rotina da vida no lar. Por exemplo, aproveitem a oportunidade para sentarem à mesa e fazerem refeições juntos. Em nossa casa, nós estamos fazendo as refeições juntos, sentados à mesa, aproveitando esse tempo. Nós estamos botando os pratos, os talheres, os copos, estamos usando esse tempo para sentar à mesa. Tome o café da manhã juntos e depois faça o devocional em família. O devocional é apenas uma leitura bíblica e uma oração. Leva 10, 15 minutos diários somente. Fazer de 2020 o melhor ano de nossas vidas está muito pertinho de nós. Nós estamos com a faca e o queijo na mão para tirarmos o melhor proveito dessa situação. A minha expectativa é sair mais forte desse tempo e voltarmos para o santuário melhor do que nós estávamos antes. Traga a presença de Deus para dentro da sua casa, nesse tempo de quarentena. Cuidado para não deixar a TV ou o celular ocupar o papel principal das suas escolhas. Cada homem, como sacerdote, cumprindo o seu papel de de trazer a presença de Deus para dentro de casa. E a esposa dando aquele apoio.
juntos, marido e esposa, unindo forças para fazer da casa de vocês um pedacinho do céu, um santuário do Senhor Deus. Quando nós voltarmos para o santuário, eu conto com você e conto com a sua família para entregarmos para Jesus uma igreja mais forte. Eu quero agora compartilhar uma porção da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Números, no capítulo 13. Eu quero ler esse texto agora, Números, capítulo 13, no verso 33. Mas também vou ler depois Números 14, que é logo a seguir, no verso 9. Então, Números 33, número 13, versículo 33, diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 14, no verso 9. Diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Nós temos aqui nesses dois textos, dois relatórios. O relatório de Josué e Calebe e o relatório dos outros 10 espias. O relatório dos 10 espias foi assim: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E o relatório de Josué e Calebe foi assim: como pão os podemos devorar. Os 12 espias, ou os 12 príncipes da casa de Israel, estiveram por 40 dias espionando a terra de Canaã. E no final dos 40 dias, eles retornaram com esses dois relatórios que acabamos de ler. No texto que nós lemos, os 10 espias disseram que aos seus próprios olhos eles eram como gafanhotos, e que aos olhos dos inimigos eles também os viam como gafanhotos. Eu quero mencionar um fato. Como é que os 10 espias disseram que aos olhos dos inimigos eles eram como gafanhotos, se os inimigos sequer os viram? Os inimigos não viram os 10 espias em momento algum, nem falaram isso para eles para dar esse relatório. O que a Bíblia diz é que eles ficaram escondidos, eles foram escondidos por Raabe. Uma situação me leva a um questionamento. O que levou aqueles homens a falarem que aos seus olhos e aos olhos dos inimigos eles eram como gafanhotos? Eu quero dar essa resposta agora. É que, embora aqueles homens fossem livres, infelizmente eles estavam vivendo ainda debaixo da escravidão, como se ainda estivessem no Egito. A maneira como aqueles homens se viam como gafanhotos, eles pensavam que os inimigos também assim os viam, como gafanhotos. A maneira como nós nos enxergamos estabelece em nós uma verdade que vai nos limitar. Precisamos nos enxergar pelos olhos de Deus, através da palavra de Deus. Um dia, irmãos, todos nós já fomos escravos, mas agora, em Cristo, nós nos tornamos mais que vencedores. A maneira como nós nos vemos terá um grande impacto sobre a forma como também nós nos vemos. Eu quero dar uma ilustração agora para você. Entenda só. Uma ocasião eu estava lendo um livro do pastor e escritor americano Norman Vincent Peale, e eu encontrei uma história muito interessante. O pastor Norman Vincent Peale, nesse livro ele fazia um relato dizendo que os domadores de elefante precisam começar bem cedo essa tarefa de condicionamento do animal. Eles prendem o elefante, ainda bem pequeno, com uma corda no seu pé e uma estaca. E o elefantinho, por várias vezes, tenta se soltar. Mas a idade pequena não lhe dá forças para que ele se solte daquele cativeiro. Até que o elefantinho, enfim, desiste e absorve a ideia de que não é possível mais sair dali. Ele cresce com uma imagem interna de que a corda e a estaca são mais fortes do que ele. E quando ele chega na idade adulta, esse elefante se mantém preso por uma inocente corrente e uma simples estaca por causa do condicionamento.
O condicionamento da prisão acaba fazendo parte da natureza do elefante por causa do condicionamento. E ele não vai fazer mais nada para se soltar. O elefante, ele é levado a pensar que ele não tem força, que ele não pode sair daquele lugar. E o elefante, na verdade, ele foi enganado. O elefante adulto tem uma força descomunal. O elefante é capaz de arrancar com a sua tromba uma árvore com raiz e tudo. Mas agora não tem mais jeito. Ele já absorveu a ideia de que não é mais possível se soltar daquelas amarras. Agora vamos voltar aos espias. Preste atenção. Aqueles espias estavam livres, mas eles já não estavam mais no Egito. A questão é que eles foram criados no Egito, foram escravos no Egito. E agora eles estavam livres e libertos daquela situação. No entanto, o comportamento deles era de pessoas escravas. Era como se eles ainda fossem prisioneiros no Egito, prisioneiros de Faraó. Eles estavam livres, mas eles disseram: nós somos como gafanhotos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles foram criados como escravos e mesmo libertos, continuaram a agir como escravos. Josué e Caleb, mesmo tendo sido criados também no Egito, com as mesmas circunstâncias, como escravos, eles, porém, não se viam como gafanhotos. Na verdade, eles olharam para os gigantes e disseram: como pão, nós os podemos devorar. Vamos dar uma pequena pausa e a gente retorna com essa história. Só um momento. Eu quero falar agora sobre o poder das Escrituras no comportamento humano e depois fazer a aplicação a esses dois grupos de espia, desses relatórios que eles deram. Nós tivemos acesso àquela pesquisa de John Bevere, que ele postou sobre os efeitos da leitura da Palavra de Deus quando é feita com regularidade. Pois é, o resultado dessa pesquisa traz respostas sobre o que estamos tratando nessa palavra, desse comportamento humano otimista e pessimista, através desses dois espias que nós estamos falando. A pesquisa mostrou os efeitos sobrenaturais na vida de um leitor assíduo das Escrituras. A pesquisa mostrou, foram 80 mil pessoas entrevistadas, e essa pesquisa mostrou que uma pessoa que lê a Bíblia diariamente, ela é visitada pelos seguintes benefícios. A sensação, o sentimento de solidão caiu 30%. Aquele problema de raiva também caiu 32%. A amargura no relacionamento, seja no casamento ou com filhos, caíram 40%. O alcoolismo, através da leitura bíblica, regularmente, o alcoolismo caiu para 57%. E o sentimento de estagnação espiritual, que acontece muito, que é muito comum no nosso meio, caiu cerca de 60%. E nós estamos falando apenas com a leitura da palavra de Deus. E o contato com a pornografia, que teve uma queda extremamente acentuada de 61%. Irmãos, o compartilhamento da fé, essa pesquisa mostrou que ler a Bíblia diariamente, o compartilhamento da fé subiu para 200%. E sabe o discipulado que a gente costuma fazer? Pois é, quem lê a Bíblia diariamente, o efeito discipulado aliado com a leitura da Bíblia aumentou para 230% dos seus efeitos. Isso é incrível, isso é poderoso, mas é acessível para todo o povo de Deus. Irmãos, preste atenção. Quando o nosso relacionamento com a Bíblia é superficial, nós não conseguimos enxergar quem nós somos em Deus. Não conseguimos viver o que o Evangelho diz que nós somos. A percepção das promessas de Deus, para nós, passa despercebida. A gente enxerga as promessas, crê nas promessas, mas não consegue tornar essas promessas em realidade. E pasmem, o poder do pecado se torna maior que a ação do poder do Espírito Santo de Deus em nós, só pelo fato de nós estarmos longe das Escrituras Sagradas. O irmão é crente, é lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro, é batizado nas águas, é batizado no Espírito Santo, pecado confessado, pecado perdoado, liberto.
mas sem a leitura da palavra, ele não consegue ser a pessoa que a Bíblia diz que ele é. Sem a presença da leitura da palavra de Deus, a pessoa não consegue viver o poder de Deus na sua vida. A pessoa continua pessimista, a pessoa continua negativa, a pessoa continua ansiosa, ela continua impaciente. A leitura da Bíblia vai multiplicar as forças que o Espírito Santo tem em nós, para que nós possamos viver com poder o que o Evangelho diz que nós somos. O que ativa a fé é a palavra de Deus, é a leitura da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quem ler a Bíblia, ouve o que o Espírito Santo diz. E quem não ler a Bíblia tem essa dificuldade. Muitos irmãos continuam com suas vidas presas desde a infância. A semelhança dos elefantins, que nós falamos agora há pouco, que foram condicionados à escravidão desde a infância, muitos de nós continuamos nessas prisões. Prisões que vieram das palavras negativas dos pais, prisões que vieram do abandono, prisões que vieram da rejeição. E em muitos casos, essas prisões que vieram da infância se tornaram tão fortes que hoje muitos irmãos vivem sob os efeitos nocivos desse aprisionamento. E são exatamente essas prisões que nos impedem de vivermos o poder de Deus em nossas vidas. Quando nos tornamos leitores assíduos da Bíblia, somos visitados pelo sobrenatural e começamos a receber forças para assimilar as verdades que ela diz. Quando criamos vínculo com a palavra de Deus e permanecemos diante dela, temos força para assimilar as verdades de Deus que está nela. E as virtudes das Escrituras criam dentro de nós uma identidade de autoridade e poder do Espírito Santo. Agora vamos voltar aos assuntos dos espias. Eu estava falando sobre os efeitos da leitura bíblica. Vamos voltar aos assuntos dos espias. Aqueles 10 espias se autodenominavam gafanhotos. Eles disseram: aos nossos olhos éramos como gafanhoto. A palavra que tristemente define a condição desses 10 espias é escravo ou escravidão. Eles não conseguiam tomar posse do poder de Deus para terem uma vida melhor. Nasceram escravos, foram libertos, mas continuaram a agir como escravos. Irmãos, a única saída para apagar a imagem negativa que nós temos de nós mesmos é mergulhar na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que diz que nós somos mais que vencedores. Ler a Bíblia, ler e ler. O nível de força adquirido, o nível de fé assimilado está condicionado à leitura da palavra. Olha o que o pastor Luciano Subirá disse. Ele disse assim: a quebra do jugo de escravidão está condicionada a quanto tempo uma pessoa passa com a palavra de Deus. A nossa identidade não tem nada a ver com o que falaram de nós, ou o que nós mesmos pensamos a nosso respeito. A leitura da palavra de Deus arrebenta com as correntes, arrebenta com as prisões, arrebenta com a escravidão. Eu desafio você a experimentar os poderes libertadores da leitura das Escrituras. A nossa proposta de fazer o ano de 2020 como o melhor ano de nossas vidas está nos esperando. E a nossa proposta é ler a Bíblia diariamente, orar diariamente. E se você estiver no relógio de oração, melhor ainda, continue fiel. E terceiro, fazer o culto com a família uma vez por semana. Vamos escrever uma linda história nesse ano de 2020. E vamos chegar em dezembro dizendo que 2020 foi o melhor ano de nossas vidas. Irmãos, eu quero encerrar essa palavra aqui agora. E desejo deixar no seu coração agora uma oração para que você possa receber essa força do Senhor, sabendo que só a oração não é o suficiente, só a leitura bíblica não é suficiente. Nós precisamos unir esses ingredientes. Então, abaixa a sua cabeça agora e vamos fazer essa oração. Oremos então. Senhor, liberta-nos da escravidão. Quebra o jugo
da nossa infância. Revela-nos os grilhões que nos aprisionam, porque queremos servir ao Senhor em liberdade. E queremos tomar posse da força que existe, da leitura da Tua palavra sobre a nossa vida, para vivermos o que a Bíblia diz que nós o somos. E nós o fazemos isso agora, orando agradecido. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Beijo. Tchau.